noite a todos. Estamos mais uma vez reunidos para o nosso culto de oração e estudo bíblico. Então, gostaria de convidar a todos para colocarem os seus pedidos de oração nos comentários desse vídeo. Assim começamos então mais um culto da nossa igreja, claro que de certa forma distante fisicamente, mas isso não nos impede de orarmos uns pelos outros. Então convido a todos a deixarem no comentário os seus pedidos para que, assim como igreja, venhamos a interceder um pela vida do outro. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, queremos te agradecer porque podemos estudar a tua palavra. Grandes são os teus ensinamentos, Senhor. Pedimos pelo nosso país que o Senhor esteja no controle de tudo, dessa questão de saúde pública, que o Senhor esteja cuidando dos profissionais de saúde, de todos aqueles que precisam estar trabalhando nesse momento, que o Senhor esteja com a sua mão protetora na vida de cada um. Também pedimos pelos enfermos que se encontram no nosso país e também no mundo todo, que o Senhor esteja tendo misericórdia de todos nós, Pai, e que nós possamos vir a descansar na Tua graça e no Teu amor. Oramos também pela vida de cada irmão que está em casa nesse momento, que o Senhor venha a aprofundar o relacionamento com todos nós, de uma maneira que assim, mesmo que nós não estejamos vindo no templo fisicamente, o nosso conhecimento e o nosso amor com o Senhor venha a ser desenvolvido de uma maneira grandiosa nesse período que nos encontramos em casa. Essa é a minha oração, feita em nome de Jesus, Pai. Amém. Querido irmão, então hoje o nosso estudo vai ser em cima do livro de Jó. Semana passada falamos um pouco sobre o profeta Abacuque e hoje nós temos esse personagem que é Jó. Diferente do livro de Abacuque, o livro de Jó já é muito maior. Se encontra ainda no Antigo Testamento e ele é tido como uma literatura poética. Afinal de contas, o livro ele decorre praticamente todo ele em cima de um diálogo de Jó com seus amigos. Mas nós precisamos entender quem é Jó. Bom, no primeiro versículo do primeiro capítulo do livro de Jó, isso já está explicado, já está explícito, pois o próprio livro fala que Jó era um homem sincero, reto, temente e desviava-se do mal. E também que ele morava na terra de Uz. Mais informações acerca de Jó nós não temos. Sabemos também que ele era casado, porque isso fica explícito em outro capítulo do livro de Jó, e que ele também possuía esses 3 amigos. Jó era um homem muito rico naquela época. Ele possuía muitas propriedades e tinha uma família realmente grande, demonstrando assim que Jó era um homem próspero para aquele tempo. Bom, são essas informações que nós temos acerca de quem é Jó. Mas como nós podemos falar que Jó era um homem sincero, reto, temente e que desviava-se do mal? Porque a própria palavra nos diz isso. Inclusive, o próprio Deus fala isso acerca de Jó. Mas então Satanás questiona Deus se Jó não era assim por causa das circunstâncias que o envolviam. Lembra que nós vimos isso semana passada no livro de Abacuque? Que nós devemos adorar a Deus apesar das circunstâncias, sendo elas boas ou ruins? Bom, foi exatamente essa questão que Satanás levantou para Deus. Será que Jó não te adora somente porque a tua mão está sobre ele, cuidando de todas as suas propriedades, cuidando de toda a sua família? E então o Satanás pede permissão para fazer uma bagunça, tocar na vida de Jó nesse sentido, e realmente Deus permite que isso aconteça. Infelizmente uma tragédia acontece na vida de Jó, depois que nós vemos esse diálogo, o que também nos mostra uma ideia que muitos têm errada acerca de Deus e Satanás. Parece muitas vezes que muitas pessoas desenvolvem na sua mente uma ideia de que Deus e Satanás fazem uma queda de braço para ver quem tem mais poder. O que não é verdade no livro de Jó. Por exemplo, Satanás pede permissão para Deus, ou seja, Deus está em uma postura de soberania. Nem mesmo Satanás é capaz de fazer qualquer coisa a alguém sem que Deus permita. Então nós vemos que essa batalha, na verdade, não é entre Deus e Satanás, mas sim mais entre Satanás e o homem, porque Satanás nunca chegará ao nível de Deus e nem pode contender de forma direta com ele, porque a diferença é incalculável.
Então nós vemos que Satanás vem para tocar na vida de Jó e realmente fazer uma bagunça. Nós vemos que isso acontece porque ele perde os seus filhos, os seus bens são roubados e destruídos, inclusive na própria saúde de Jó, Satanás toca. A doença que ele desenvolveu nós não sabemos ao certo, mas possivelmente seria lepra, porque atingiu a sua pele. Então nós vemos Jó passando de uma figura que era poderosa, Jó que era uma pessoa que possuía muitos bens, uma grande família, apesar de ser um homem temente a Deus, nós vemos que a destruição chega à sua casa. Quando ele está no auge da tristeza, chegam seus 3 amigos e começam a conversar com o Jó. E aqui nós vemos um diálogo que é realmente interessante, porque Jó discorda dos seus amigos acerca de algumas coisas. Então é mais uma conversa a respeito de quem era Deus. Porque os amigos de Jó dizem que isso está acontecendo na vida dele porque Jó foi infiel. Algum pecado oculto, alguma coisa, alguma ofensa Jó fez para com Deus, para que Deus estivesse fazendo isso com Jó. Olha lá, nós vemos isso de uma maneira bem semelhante, muitas vezes em muitas igrejas. Por exemplo, as pessoas pensam muitas vezes que todo o mal que está acontecendo em sua vida é porque tem pecado oculto ou alguma coisa que elas fizeram que desagrada a Deus. E os amigos de Jó reforçam essa ideia, afirmando, na verdade, que Deus não permite que nenhum mal aconteça a uma pessoa justa. Jó discorda disso, dizendo, inclusive, afirmando que a vida dele não era de uma pessoa injusta, pelo contrário. Mas agora parece que todo o mal está acontecendo com ele não sabe o que aconteceu, mas Jó está dizendo que sim, inclusive a tristeza e o sofrimento chegaram à casa de um justo. Então nós vemos aqui de um lado os amigos de Jó falando que um justo não pode sofrer, enquanto Jó está dizendo que sim, isso acontece, inclusive está acontecendo com ele. Veja lá, isso é uma grande diferença e é um debate acerca de quem Deus é. Você já deve ter escutado, inclusive nesse período que nós estamos passando, que isso não vai acontecer e nenhum cristão vai pegar esse tipo de doença, esse vírus, tudo isso que está acontecendo. Muitas pessoas, inclusive, usam versículos fora do contexto para justificarem esse tipo de ação. Por exemplo, praga nenhuma chegará à minha tenda. Como se Deus fosse de uma maneira arbitrária permitir que isso acontecesse em todo o mundo, mas não com aqueles que são seus filhos. Parece que isso existe uma certa soberba no coração do cristão, fazendo com que Deus não permitiria que isso acontecesse com eles simplesmente por eles serem cristãos, o que nós sabemos que não é verdade, porque o sofrimento acontece inclusive com o justo. Isso fica claro no livro de Jó. Então, nós vemos esse debate entre os dois, e nós podemos ver que o justo também sofre. Mas vamos lá, o que aconteceu então com Jó? Esses 3 amigos de Jó ficam debatendo acerca de quem Deus é. A maioria do livro é isso. Os 3 amigos defendendo praticamente Deus, enquanto Jó diz que ele era justo e não entende o que está acontecendo com a vida dele. Jó lamenta por tudo o que está acontecendo, mas às vezes até nós entendemos que uma das coisas principais é a paciência de Jó, mas não é isso, o livro não trata sobre isso. O foco do livro é o que acontece lá no final. Depois de todo esse discurso, depois de tudo isso que aconteceu, nós vemos Jó fazendo uma afirmação, depois que Deus se revela a Jó através de um redemoinho. E Deus começa a questionar a Jó, fazendo algumas perguntas retóricas que não necessariamente Jó precisava responder, mas era mais para uma reflexão, porque as questões levantadas por ele era óbvia, demonstrando que Deus era soberano e que o homem de maneira nenhuma pode fazer aquilo que Deus faz. Por exemplo, uma das questões que Deus levanta é sobre a questão do firmamento, das estrelas. Pode o homem ter controle dessas coisas? Inclusive sobre os animais selvagens. Será que o homem tem controle total sobre isso? Então são coisas que o homem que Jó escuta e no final faz uma afirmação para Deus que é fantástica. Se encontra lá no capítulo 42 do livro de Jó, no versículo 4 e 5. E nós conhecemos bem. E diz o seguinte: escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Como ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Outra versão vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar,
mas agora te conheço face a face. Nós vemos que Jó estava num momento difícil, mas no final ele chegou no ápice da sua fé. Ele teve um relacionamento tão íntimo com Deus como ele nunca teve na sua vida. Nem mesmo quando ele estava num momento grandioso de poder e de riquezas, ele experimentou dessa forma Deus. Porque lá no final ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço face a face. Essa é a afirmação que Jó faz. E esse é o principal do livro. A questão do conhecer a Deus de uma maneira mais íntima. E a teologia do livro de Jó é muito avançada. Porque nós vemos que o que sobreveio sobre a vida de Jó não foi Deus quem mandou que isso acontecesse. Deus permitiu. Mas isso foi a atuação de Satanás na vida de Jó. Então nós vemos que a teologia de Jó, desse livro, já é muito avançada. Porque nós não vemos isso nos primeiros livros da Bíblia. Parece que tanto o bem quanto o mal provinha de Deus. Mas o povo aprendeu que de Deus não provém o mal. Mas Deus acaba permitindo algumas coisas assim. Inclusive que o justo sofra. Para que no final as pessoas venham a ter essa mesma afirmação que Jó teve. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te conheço face a face. Entendemos que o ser humano ele tenta fugir do sofrimento a qualquer custo. A todo custo. Mas o sofrimento, e nós temos o sofrimento como sendo algo somente ruim. Afinal de contas, ninguém quer sofrer. Mas Deus permite que isso aconteça na vida do ser humano, inclusive na vida do justo. Porque o sofrimento nos ensina, e nos ensina muito. Inclusive, nós vemos no livro que o sofrimento aproximou Jó de Deus de uma maneira como ele nunca tinha experimentado antes. Esse é um ponto importantíssimo do livro de Jó. Então nós entendemos que sim, o justo pode vir a sofrer. E nós temos que ter cuidado quando nós fazemos algumas afirmações acerca de Deus, que Deus não permite que o justo sofra, ou até mesmo assumindo uma postura arrogante para com Deus, dizendo que Deus não pode permitir que mal nenhum aconteça aos seus filhos ou a quem se considera justo. Porque nós sabemos que isso não é verdade. Porque nós vemos o final, o que aconteceu com os amigos de Jó, por exemplo, que afirmavam e queriam bancar um advogado de Deus. Deus repreende esses amigos, inclusive com uma doença, e diz assim, porque eles não falaram de uma maneira reta acerca de Deus como Jó falou. Muitas coisas que os amigos de Jó falaram, e nós podemos ler nesse diálogo, fica o desafio e o convite para os irmãos lerem todo o livro de Jó. Os amigos fazem afirmações até corretas acerca de Deus e do seu caráter, mas ficam meias verdades e não completo como Jó falou. Então Deus repreende eles dizendo assim, vocês não falaram acerca de mim com retidão como o meu servo Jó falou. Então nós entendemos que se tratando de Deus, meias verdades acabam por se tornar mentiras. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós falamos acerca do caráter de Deus e sobre aquilo que Deus faz na vida do ser humano, para que nós não venhamos a ser repreendidos assim como os amigos de Jó foram. No final, Deus inclusive pede para que esses amigos venham pedir oração pela sua vida a Jó. Porque a todo momento esses amigos se demonstraram até soberbos em relação com Jó e com o próprio Senhor, querendo ensinar a Jó como que Deus se comporta e até mesmo dizer a Deus até onde ele pode ir. Coisa que nós não vemos em Jó, e inclusive no final, Jó diz aquela afirmação que nós lemos antes: Senhor, agora eu falarei e te perguntarei e tu vai me ensinar. Eu quero aprender de ti. Jó se coloca numa postura muito mais humilde com relação a Deus do que os seus amigos, que querem ditar como Deus pode ou não pode se comportar, ou aquilo que Deus pode ou não pode permitir. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque Deus é soberano e a sua vontade é soberana. Ela, quando Deus decreta, acontece. Nada pode impedir a vontade do Senhor. Mas isso também nos faz pensar no seu grande amor, porque Deus permitiu que o mal chegasse à vida de Jó, mas o seu infinito amor fez com que essa experiência não fosse simplesmente um mal em mal, mas fosse transformado o sofrimento numa grande bênção, porque não há prosperidade maior do que Jó teve quando disse que agora conhecia ao Senhor face a face. Seus bens no final são restituídos, ele tem outros filhos, já volta a uma posição de destaque.
Mas acredito que a prosperidade na vida de Jó realmente aconteceu quando ele não tinha nada e afirmou exatamente isso, que agora ele conhecia o Senhor face a face. Não há prosperidade maior do que isso. O meu desejo na vida de cada um de vocês é que, indiferente do momento que nós estejamos a passar, inclusive na nossa vida pessoal, porque sabemos, estudando o livro de Jó, que inclusive enfermidades, problemas podem chegar na vida de um justo que teme a Deus. Mas isso tem que ter um propósito, nos aproximar cada vez mais do nosso Senhor. Como nós vimos semana passada, acerca das circunstâncias no livro de Abacuque, nós vemos que Jó fez exatamente isso. Ele adorou a Deus apesar das circunstâncias. E nós vemos a fidelidade de Jó com Deus e Deus demonstrando seu infinito amor, inclusive na vida do servo Jó. Fica essa lição então para nós aprendermos que Deus é soberano. Acima de tudo, o seu poder é tremendo. Nada pode contender com a vontade do Senhor. Nisso nós temos que ter certeza e temos que tomar todo cuidado para não fazermos então, como no segundo ponto, os amigos de Jó, e criarmos falsas teologias, querendo colocar Deus numa caixinha e dizendo o que Deus pode ou não pode fazer. Porque quando nós afirmamos meias verdades acerca de Deus, nós estamos completando uma mentira. Inclusive, podendo sofrer repreensão do próprio Senhor, como aconteceu na vida dos amigos de Jó. Outro ponto que é muito importante, que é o âmago, é que os justos também sofrem. Então, que nós venhamos a entender que o sofrimento, ele não é um fim nele mesmo, mas que ele deve nos aproximar daquele que é o Senhor de tudo e inclusive da nossa vida, que é Deus. Então, fica esse desafio para os irmãos lerem a sua palavra, lerem a palavra de Deus, lerem o livro de Jó e refletirem o que Deus fez na vida desse servo. Fica o desafio e também para que nós possamos refletir nesses pontos que nós estudamos hoje. Quero orar para terminar e não vamos nos esquecer desses pontos. Deus é soberano, o justo também sofre com o propósito de se aproximar de Deus, se assim for. Não há prosperidade maior do que o nosso relacionamento com Deus. E temos que tomar cuidado com as falsas teologias. Inclusive hoje eu posso dizer que a teologia da prosperidade se assemelha muito com a teologia dos amigos de Jó, mas ela é digna de repreensão. Vamos ficar atento a realmente o que a palavra nos ensina. Que Deus abençoe. Vamos terminar com uma oração. Querido Deus, agradecemos porque a Tua palavra fala conosco. Quero pedir para que realmente nós, mesmo passando por momentos difíceis, seja a nível pessoal ou a nível como município, como país, como mundo, nós venhamos a entender que o sofrimento, muitas vezes, ele não é um mal em si próprio, mas ele serve para que nós venhamos a nos aproximar de Ti. Queremos viver essa verdade na nossa vida, para que no final o nosso relacionamento chegue ao ponto do que Jó chegou. No início não entendia, claro que ele temia ao Senhor, mas no final ele pôde dizer que antes ele conhecia de ouvir falar, mas agora conhece o Senhor face a face. Queremos esse nível de relacionamento contigo, Senhor. Esse é o meu desejo em relação a todos aqueles que nos escutam e a nós também. Querido Deus, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana e que Deus abençoe a todos.